Para isso tem jeito para o futebol, virem para a fantasy. Fica para o golo, Seferovic, a bola vai entrar, não entra, golo! Bruno Fernandes! It is quite magnificent. Faltou para Abel Ruiz, atenção, está fora da baliza, o remate, golo! Ora, muito bem, e num final de jornada, cá estamos nós, aliás, depois do final de jornada, cá estamos nós, Mundo Fantasy, falar aqui um bocadinho de Fantasy. Esta semana nós já tínhamos falado disto na quinta, ou eu tinha falado disto na quinta-feira. É uma semana diferente, é uma semana que temos o wildcard, temos o fim da primeira volta, temos aí o mercado de transferências aberto, portanto estamos aí com uma série de situações que naturalmente têm peso nas nossas escolhas de opções, na nossa utilização do wildcard. Para nos explicar um bocadinho algumas estratégias que podemos tomar durante esta semana do wildcard e naturalmente olhar para aquilo que podem ser algumas opções, e temos aí, esta é sempre uma altura em que temos que fazer escolhas difíceis, nas contratações para as nossas equipas, e porque o Miguel ainda está a recuperar, eu acho que não disse na semana passada, mas ele infelizmente está com Covid, está a recuperar, está tranquilo, portanto nada de grave, mas naturalmente está em isolamento e portanto eu nem o estou a chatear com estas situações, e portanto para me ajudar, para falarmos aqui um bocadinho, Tosé Arantes já esteve connosco num podcast anterior. É uma pessoa que dispensa apresentações no mundo do que diz respeito a fantasy, a Fever neste caso mais particular, e portanto, José, brigadíssimo por teres aqui aceito. Estamos aqui separados por quase um mundo, mas naturalmente perto aqui no que diz respeito a Fever, e portanto obrigado por teres aceito aqui o meu convite. Boa tarde, e eu é que agradeço mais uma vez o convite para estar aqui presente. Ora bem, vou puxar aqui um bocadinho o som do Tosé para cima, para vocês ouvirem todos bem, agora vai ficar impecável. Tosé, vamos só assim muito rapidamente pincelar aquilo que foi a jornada. É uma jornada que eu curiosamente esqueci-me de abrir, mas vamos já abrir. É uma jornada que teve aí algumas questões, algumas situações que podemos assim olhar assim mais de pano de fundo. Naturalmente a derrota do Sporting foi relevante. Então, tiraste assim alguma conclusão desta jornada? Algum jogador que tenha entrado aí na tua lista? Santa Clara, principalmente, deu uma grande resposta contra o Sporting, e naturalmente o Lincoln, com 12 pontos, foi o grande destaque. Uhum. Também deu o Estoril Porto, também foi bastante. O Estoril Porto foi mais interessante do que se pensava, porque a ideia inicial era que ia ser passeio, não é? Ia ser um massacre do Porto, e o Estoril deu uma boa réplica, especialmente na primeira parte. Também outro jogo em destaque foi o jogo de ontem, o 3-2 do Vitória, que o resultado é completamente enganador. O jogo o Gil devia ter ganho bem mais, e o Gil teve bastantes oportunidades. Sim, e houve alguns jogadores que realmente confirmaram, ou deram mais uma confirmação a nível Fever, não é? O Lincoln, já falaste, é um jogador que leva 90 pontos neste momento, acho que é 90, deixa-me só abrir aqui, tenho aqui uma dúvida se é 90 ou se é 92, leva 90 pontos, portanto é um jogador que está realmente a fazer uma época muito interessante. Foram 12 pontos, foi um golo e uma assistência, e esta, olha, até é uma questão que pode ser interessante e podemos já abordá-la, que é, houve troca de treinador no Santa Clara, e nós vimos com Daniel Ramos, Lincoln jogava muitas vezes como interior, no 4-3-3, e quando houve a mudança, o Lincoln passou a jogar mais solto como 10, mais livre, e portanto isto também se traduziu nos seus key passes, especialmente, e nas suas assistências. Agora veio Mário Silva, temos que possamos voltar a ter aqui um abaixamento de Lincoln, ou achas que já está estabilizado como um dos bons jogadores? É importante dizer que o Lincoln leva 90 pontos numa equipa que perdeu ou empatou quase todos os jogos iniciais. Uma equipa com resultados muito maus, o que é bastante relevante. Agora, a questão do Mário Silva, eu lembro no Rio Ave, foi na época passada, certo? A fase inicial, sim. A fase inicial, o Rio Ave, em termos de fantasy, os jogadores que mais destacavam eram os defensivos. O Rio Ave acabava muitos jogos 0-0. Eles tiveram muitas clean sheets, não nisso. Ou com poucos gols sofridos. Por isso não sei se isso vai afetar ou não a performance do Lincoln. E olhando para o calendário também, o Santa Clara tem bom calendário, especialmente para opções defensivas. Tem Tondela em casa,
Moreirense fora, que o Moreirense também é um bocado incógnita. Se tivesse mantido o 8 Vidigal, sem dúvida que era bom para uma Era um bom 0-0. Mas agora com o Sapinto pode mudar um bocado, mas Boa Vista em casa também também é jogo bom para uma coin sheet. Se calhar podemos ver aqui um Santa Clara, se o Mário Silva conseguir colocar as suas ideias, a conseguir 2 coin sheets nestes 3 jogos. Isto é, assumindo que vai ser o mesmo estilo do Rio Ave do ano anterior. Exatamente, o Santa Clara, aliás, o Rio Ave na altura de Mário Silva era o Rio Ave e era o Vitória de Tiago, que depois saíram mais ou menos na mesma altura. Os dois na altura começaram com defesas muito sólidas. O Santa Clara tem muito poucas clean sheets neste momento, nesta época. Melhorou significativamente a defesa, ou estabilizou a defesa quando regressou o Villanueva, que, por exemplo, pode ser uma opção a olharmos com base neste calendário, com base naquilo que Mário Silva pode trazer, e vamos ver o que é que ofensivamente isto vai dizer para Lincoln, que realmente tem estado bem nestes últimos tempos. Ele tem aqui algumas pontuações curiosamente intervaladas, muito, muito interessantes. Fez 12, tinha feito 2, tinha feito 9, tinha feito 2, tinha feito 10, portanto, curioso. O Crisan também vinha aqui numa boa ascendente, entretanto também já estabilizou, mas é uma questão curiosa. Tu revelaste bem ou lembraste bem que Mário Silva, na pequena experiência que teve no Rio Ave, realmente tínhamos essa questão dos empates e dos nulos mais especificamente. De resto, falaste do Gil Vicente, e podemos já fazer a ponta aqui para o wildcard. Nós estamos em wildcard, portanto isto no fundo o importante é falarmos disso. Fran Navarro, Samuel Lino, são 2 jogadores que começam também eles já mereciam bastante atenção, mas realmente as pontuações recentes, o Samuel Lino tem 110 pontos e o Fran Navarro tem 91, portanto jogadores de nível de fantasy. Então Zé, este Gil Vicente é uma equipa atraente a nível fantasy, antes de mais? Essas 2 opções que falo, especialmente Samuel Lino, para mim mais Samuel Lino que Fran Navarro, apesar dos 2 golos, porque tem a cada jogo, especialmente nas estatísticas para além de golos e assistências, ele consegue sempre uma quantidade enorme de pontos, quer seja remates à baliza, passos-chaves, duelos, sim. Mas qualquer um deles tem um valor muito interessante, embora o calendário não seja incrível para o Gil Vicente. O Gil, a nível de calendário, tem agora tem Portimonense, tem Boa Vista, tem Boa Vista e Portimonense, e depois vai à Luz. Portanto, Boa Vista, Portimonense, Luz, Santa Clara, Vizela, Belenenses. Olha que, tirando ali o Benfica, tem ali. Ir ao Bessa, nessa altura pode ser um pouco complicado, pelo menos para marcar muitos golos. Portimonense já esteve melhor defensivamente. Não tenho gostado muito de ver o Portimonense defensivamente, mas também o William esteve fora no último jogo. Candé também está na CAN. Depois o Benfica. É assim, qualquer um deles, Samuel Lino, Fran Navarro, continuam a ser excelentes opções, e o Gil tem sido fora dos 3 grandes e do Braga, por alguma razão está em quinto lugar, provavelmente. Então nas últimas jornadas tem sido das melhores equipas do campeonato. Sem dúvida. Portanto, o Samuel Lino custa... Diz. E no Gil também uma boa opção que tem aparecido defensivamente é o Zé Carlos. O lateral, não é? Sim. O Samuel Lino custa 6,9 milhões, está em 30% dos plantéis. Obviamente nós sabemos que nesta altura já há algumas equipas mortas, mas pronto, é o que é. Curiosamente o meu rato deixou de funcionar. Vamos ver se eu consigo recolocar isto a funcionar. Ok, acho que já estou. Portanto, o Samuel Lino, como eu disse, custa 6,9, está em 30% dos plantéis. E o Fran Navarro, o meu rato deixou-me mesmo de funcionar, impressionante. Bom momento de... agora sim, já está a funcionar. Nada temam. Ora, o Fran Navarro, deixa-me só, desculpem lá, custa 6,5, está em 24% dos plantéis. Portanto, temos aqui uma diferença de 400 mil. É uma diferença que te levaria a escolher um em relação ao outro, ou achas que o valor de Samuel Lino é demasiado para a gente? Acho que é uma diferença que se justifica a escolha de um em relação ao outro. Mas se esse 0.4 for a diferença entre, por exemplo, um defesa 4.5 ou um defesa de 5, traga mais valor,
se calhar não se perde assim tanto. Uhum. É um bocado olhar sempre em dupla, no sentido de o que é que esses 0.4 me permitem fazer em relação a outra posição. Ok. Olha, e há aqui uma série de... Aliás, vamos começar por uma questão, antes de começarmos a olhar, se calhar, casos mais individuais, que é o seguinte: tu explicaste-me, que eu não sabia, quando eu usei o wildcard na primeira volta, já não me lembro a que altura é que foi, mas usei, que há aqui uma situação interessante que se pode usar com o wildcard, que nos permite aumentar o valor do nosso plantel, ou aumentar o valor do nosso orçamento, digamos assim. Podes dar aqui uma explicação assim breve que algumas pessoas que, como eu, não sabiam, possam perceber aqui melhor o que é que estamos a falar? Então, é um caso assim. Isto é pensar que o wildcard tem 2 objetivos, basicamente. O primeiro, e o mais normal, é mudar a equipa, fazer várias transferências, fazer uma revolução no plantel, ou se alguém achar que neste caso a equipa estava boa sem isso, fazer 2, 3 mudanças, não há de ser nada. O objetivo secundário, digamos, é basicamente aproveitar o wildcard para aumentar o valor da equipa. De hoje até sábado, que é quando começa a jornada, vai haver várias mudanças dos preços. E basicamente cada pessoa só precisa ter a equipa final no sábado. O objetivo disto é basicamente a cada dia aproveitar para ganhar dinheiro, para depois ter mais valor na equipa para fazer mudanças. Vamos imaginar que, por exemplo, o Amash. O Amash é se não estou em erro, o terceiro defesa com mais pontos. O Boa Vista não. Digo-te já o Amash. Exatamente, o terceiro defesa com mais pontos. Com mais pontos. O Boa Vista não tem mau calendário, temos vencidos. Provavelmente vai ser um jogador que vai ser muito escolhido pelos jogadores fantasy. Uma pessoa até pode não querer na equipa, mas pode colocar já na equipa, aproveitar que o jogador vai valorizar e depois no sábado retirar da equipa, e com isso ganhou mais 0.1 ou 0.2 que pode gastar noutra posição, mesmo não querendo o jogador. Uhum. Por isso, basicamente, o objetivo disto é aproveitar e metendo jogadores que acham que vão valorizar. Isto é, jogadores que têm sido muito pontuados, jogadores que tiveram bem na última jornada. Estamos a falar, por exemplo, em guarda-redes como o Diogo Costa e o Ziga, parecem opções naturais. Defesas como o Amash, o Francisco Moura, mesmo o próprio Fran Navarro também deve valorizar qualquer coisa. Exatamente. O Fran Navarro, o Vitinha na frente, um Musa, ou em meio campo. No meio campo estamos cheios de hipóteses, como o Vitinha também do Porto, o Lincoln, o Ricardo Horta, o André Franco, o Sauer, o Palhinho, o Sarabia, tudo. Tentar perceber quais são os jogadores que vão aumentar de preço e com isso colocar para ganhar dinheiro, mesmo que não se queira ter esses jogadores no sábado. Exatamente. Basicamente com isto estou a dizer, façam já uma equipa qualquer, nem que seja para aumentar os preços dos jogadores, e não esperem apenas para o último dia ou para o penúltimo dia para fazer mudanças no wildcard. Exatamente, e explicando isto assim mais detalhadamente, imaginemos, vamos dar um exemplo que tu deste, vamos dar o exemplo de Lincoln. Vamos dar o exemplo de Lincoln. Fez 12 pontos na última jornada, ele neste momento custa 7 milhões. 7 milhões. Portanto, vamos partir de um pressuposto que vai haver muita gente que vai dizer, o Lincoln vem aqui numa espiral muito interessante, com este 10, 2, 9, 2, 12, portanto vai haver gente que vai dizer, tem que ir contratar o Lincoln. Portanto, provavelmente o que vai acontecer é, Lincoln hoje, terça-feira, custa 7 milhões, amanhã, quarta, pode custar 7.1. Portanto, se nós o apanharmos hoje com 7, mesmo que não o queiramos, como explicou o Tosé, mesmo que não o queiramos, amanhã ele vai valer 7.1, no sábado, quando o vendermos, esta diferença de 0.1 vai para o nosso orçamento. Ou seja, acabámos de ganhar 100 mil euros, ou 100 mil, para usar noutra transferência. Porquê? Porque o jogador valorizou no nosso plantel. E, portanto, exato, fazendo isto com 3 ou 4... Eu lembro-me quando tu me explicaste, e eu, por acaso, tive alguma sorte, entre aspas. Sim, sorte. Quando usei o wildcard, foi em semana, se bem te recordas, em semana de seleção, lembras-te? Portanto, tive 4 e 5. Tive 2 semanas de wildcard, basicamente, e portanto houve muitas alterações, e eu consegui valorizar bastante mesmo. Já não me lembro ao certo quanto é que foi, mas foi bastante. E foi assim, esta é uma estratégia que eu aprendi e que o Tosé me explicou e que agora vos explicou a vocês, de valorizar o nosso plantel
de uma forma que no fundo não perdemos nada, ou seja, é só uma questão de olharmos para as últimas jornadas, e nomeadamente para a última, e ver quais é que podem ser os jogadores que vão ter reações de aumento de preço, e portanto têm aí uma boa oportunidade, não é, José? O que é que há mais assim, uma coisa para... Há 2 pormenores para acrescentar nisto. O primeiro é, imagina o caso como disseste, o Lincoln sobe para amanhã 7.1. Se ele subir, vendam um jogador, gravem e voltem a comprar e gravem. Porque se na Fiverista o preço dos jogadores arredonda por cima. O preço dos jogadores é o preço a que vendem, é basicamente a diferença entre metade do que compraram com o preço que o jogador vale no momento. Por isso, se fizerem essa estratégia de vender, gravar e voltar a comprar, se ele voltar a valorizar, se de quinta para sexta valorizar mais 0.1, vocês voltam a ganhar outro 0.1. Enquanto se deixar na equipa sem fazer isso, nesse segundo 0.1 que valoriza, vocês já não estão a ganhar mais nada no orçamento. Ok. O segundo pormenor é, por exemplo, atenção que há jogadores, por exemplo, o Dias já está, acho que já não há alguma equipa ativa que não tem o Dias, acho que é praticamente impossível nesta altura. Ele está em 60% dos plantéis. E o Dias já não vai valorizar, porque já ninguém o vai meter. Já todos o têm. Exatamente, mas não o vende, mas o primeiro pensamento pode ser, se não vai valorizar, vou vendê-lo, meter outro jogador que vai valorizar. Não façam isso, em princípio. Porque, por exemplo, no meu caso, eu comprei o Dias a 8.5. Ele vale 9.4. Eu só consigo vender a 9 milhões. Se o vender agora e sábado quiser ir comprar, eu vou perder 0.4 para fazer isso outra vez. Por isso, basicamente, podem substituir jogadores que não têm esse problema para meter outros jogadores que acham que vão valorizar. Por exemplo, um Coates, eu comprei-o a 7.1, vale 7.1. Se achar que eu não posso valorizar, que não, mesmo eu vou querer ter o Coates no meu lado de card, mas se achar que não vai valorizar, posso vendê-lo. Mas jogadores cujo preço de compra, o preço de venda é diferente do preço que vale atualmente, não vendam se sabem que vão querer ter no wildcard. Exatamente. Ou seja, neste momento, vender, ou seja, imaginas que possa haver mais algum caso destes? O Pedro Gonçalves não está tão neste nível, não é? O Pedro Gonçalves não, porque o Pedro Gonçalves teve aquela questão que baixou de preço. Da lesão, exatamente. E eu, por exemplo, olha, o Pedro Gonçalves até posso dizer o que é que eu fiz. Eu tinha o Pedro Gonçalves um bocado nesta situação, e eu comprei o Pedro Gonçalves a 11.6 e ele vale 11.9. Ele estava a 11.8. E eu por acaso vendi-o ontem. Eu ainda não sei se quero ter o Pedro Gonçalves ou não no wildcard, mas eu vendi ontem a apostar que ele vai descer de preço. Para depois o comprar mais barato. Dinheiro. Exatamente. E porque acho, e assim não perco, porque se ele também descer de 0.1, eu vou perder 0.1. E eu estou a apostar basicamente que ele vai descer de preço, porque pessoas vão para o Sarabia, pessoas vão para o Ricardo Horta. E eu acho que vai haver, ele está muita equipa que acho que vai descer isso um bocado. Agora questões como o Dias é isso, não vendam os jogadores. Vendam só se tiverem a certeza que não vão comprar mais caro. Ou que não querem, por simplesmente. Não quero, por exemplo, eu o Banza também vendi ontem, ele vendeu por 6.6, ele está a 6.7, porque eu sei que não vou querer ter o Banza no wildcard. É mais por aí. Muito bem, esperemos então que, basicamente resumindo, jogadores que vocês acham que vão valorizar, metam-nos já no plantel, e mesmo que não os queiram, podem ganhar dinheiro. Jogadores que vocês percebam que já não vão aumentar mais, porque já estão em tantas equipas que já não há hipótese de haver mais gente a comprar e nisto o valor aumentar, não os vendam, porque provavelmente vão perder dinheiro porque os contrataram a um valor mais baixo do que eles estão neste momento. E isto leva-me ao assunto mais importante, e temos aqui até o João Vicente, que eu sei que tu sabes quem é, mandou-me até aqui uma série de questões, de perguntas, e realmente é o que as pessoas me vão perguntando, tenho wildcard, vou buscar o Ricardo Horta ou vou buscar o Pedro Gonçalves, vou buscar o Porro ou vou buscar o Coates, quantos dos grandes, como é que eu faço quando tenho um lugar em aberto num dos grandes para poder ir rodando? Portanto, isto são questões que nós colocamos no início da época, e quando chegamos aqui a meio com esta possibilidade do wildcard, é belíssimo porque já temos 19 jornadas de informação,
já temos umas escolhas mais informadas. E, portanto, no fundo, e eu sei que tu acabaste de revelar que ainda não fizeste as tuas escolhas, ainda nem sequer sabes se vais ter o Pedro Gonçalves ou não, mas há aqui uma série de comparações que podemos fazer. Queres começar por alguma equipa específica ou queres dar aqui alguma ideia geral para a malta se focar nesta utilização do wildcard? Não começando de equipa em específico, o wildcard também acho que é importante agora cada um avaliar a sua equipa, avaliar a posição onde está e perceber os objetivos de cada um. Quando digo isto para começar, há dois diferentes tipos de jogadores. Há jogadores que focam mais na geral e há jogadores que focam mais nas ligas privadas. Exatamente. Isso vai afetar também um bocado a posição de cada um, porque é importante, se for na geral, quer seja na privada, avaliar a situação, avaliar se estão muito distantes do objetivo. Por exemplo, alguém que está na liga privada e quer ganhar a liga privada, está a 100 pontos ou está a 150 a 100 pontos, que vai ter que optar por uns jogadores mais diferenciais, ter os jogadores template, mas também desviar um bocado para tentar recuperar terreno aí. Uhum. Um jogador que esteja próximo numa liga privada ou na geral ou em cima, se calhar pode jogar mais pelo seguro. E optar pelos jogadores, ter se calhar os 10 jogadores template e só variar um bocado em 5 opções, que é até demasiado, ou em 2 ou 3 opções, diferenciar um bocado aí. Mas também não esquecer que ainda estamos metade do campeonato, ainda há muito a decorrer. E temos mercado aberto, portanto está sempre aí. Exato, isso também é uma questão importante nesta altura. Que ainda podemos correr qualquer jogador nosso sair até final de janeiro. Exatamente. Por acaso, para já... está parado. Por acaso o mercado até está bastante parado e há aqui jogadores que eu achei que iam já começar a rodar, nomeadamente Samuel Lino. Era um jogador que, sem querer entrar aqui por grandes revelações, tem aí alguns clubes interessados, mas eu achei que íamos já começar a ter essas situações e aparentemente a coisa está calma e este mercado, pelas informações que eu vou tendo, é um mercado que teoricamente será um mercado pacífico, tranquilo, não vai haver assim nada, muita mudança, as equipas estão mais ou menos preparadas para aguentar até ao verão, portanto, só dar esta pequena dica. Queres começar pelos seus grandes? Podemos, era isso. Realmente temos aqui, há 3 clubes, como nós sabemos, que vão dominando as nossas escolhas de Fever. Porto, Sporting, Benfica e Futebol Clube do Porto. Então, Zé, tirando o Luís Dias, que esse aí tem que estar, qual era o jogador que tu dirias que tem que estar destes 3? Começando por aqui. Tirando o Luís Dias. Sim. Rafa, não é? Parece-me a segunda opção natural. Até dá para ver também pelos pontos cada um. Os pontos são até os dois agora, com mais, são os dois com mais pontos e parece as 2 opções naturais nesses 3 grandes. E depois seguir uma opção defensiva de Sporting, que parece, até pela questão de Porto tem 4 amarelos, os outros jogadores estão todos inconstantes, Coates também parece ser a terceira opção seguinte. Nesta altura até parece a opção principal, a mais segura de ter do Sporting. Sim, até porque os outros já tiveram... Eu já nem me lembro, o Coates já teve Covid. Acho que não. Eu até acho que o Coates já teve 2 vezes. Não sei engano, mas eu acho que até o Coates já teve 2 vezes. Exato, ele falha o jogo com o Benfica. Não é? Ele falha o jogo com o Benfica com Covid. Já tinha tido há uns meses antes, acho eu. Azar para o Coates, então. Pronto, é só porque isto é relevante. Isto é relevante porque, só para dar este exemplo, na NBA... Houve, deve ter estado a par que houve aí um super surto, não é? Desde o meio de dezembro até esta altura foi absurdo, e então agora o pessoal até já quer ter jogadores que já tiveram Covid, que é para não corrermos o risco de chegarmos ao playoff e eles não jogarem por Covid. Mas isso aqui também é um ponto bastante válido. Por exemplo, se for para escolher um segundo defesa do Sporting, o Gonçalo Inácio acabou de ter e só isso fica assegurado, por exemplo. Até ao final do ano não terá mais. Em princípio, sim, o Porro também teve recentemente, certo? Exatamente. Ele teve pousa, pronto. Outra opção que costuma ser natural, Mateus Reis, que se calhar também pode ser um ponto negativo para ele, apesar de mais barato. Pois, porque ainda não teve, exato.
O Mateus Reis, olha, é um bom tema. Mateus Reis é um jogador que dirias que vale a pena o risco pelo valor? Sim, eu acho que não vale a pena estar muito a pensar se estar a meter um jogador se teve Covid ou não. Não, estou a dizer. Em termos de valor, sim, exatamente. Ele parece ter o lugar segurado, até consegue às vezes alguns valores, alguns números interessantes em duelos e CVIs. Por isso, se for uma necessidade mais, por exemplo, não dá para ter o Coates e Porro, por exemplo, mas dá para ter Coates e Mateus Reis, não vejo porque não. Mateus Reis custa 5.5 milhões, o Porro a 7 e o Coates 7.1. Quando digo Porro, também pode ser o Gonçalo Inácio, por exemplo. O Mateus Reis dá para ganhar algum dinheiro com ele se for para gastar nas posições e pode compensar. Eu tive até agora, sempre tive nas últimas 2 jornadas Coates e Mateus Reis, apesar de não ter resultado muito bem. Não bateu. Olha, e no Sporting há a tal questão, nós já falámos, já abordámos aqui, tu já abordaste, Pedro Gonçalves, Pablo Sarabia. Falamos de Pedro Gonçalves, que nós temos... naturalmente nós recordamos sempre o que ele fez no ano passado também, não é? Que foi o Luís Dias, digamos assim, da época passada, e este ano a coisa não está a ser tão produtiva. Ele tem, recordando que ele teve ali uma pausa por lesão, portanto tem menos jogos, ele tem 91 pontos, 4 golos, 6 assistências, mas Sarabia apareceu aí também com força, já tem 78 pontos em menos minutos até que o Pedro Gonçalves, quase menos de 200 minutos, tem 4 golos, 4 assistências e nos últimos jogos tem sido um jogador muito relevante na equipa do Sporting. Custa, só para dar esta informação completa, tens aí os valores à frente que eu por acaso não tenho aqui? O Sarabia é 11 milhões e o Pedro Gonçalves é 11.9. Tu estavas na dúvida com o Pedro Gonçalves, tenho quase certeza que essa dúvida é por causa de Sarabia, não é? Pois eu adorava ter uma resposta para isso, que também não tenho nesta altura. O que eu olho para o Pedro Gonçalves é que, independentemente de não ter resultado em muitos pontos, ou só ter dado alguns pontos em assistências, basta ver as estatísticas dele e ele tem tido grandes oportunidades, falhadas, tem tido várias. O jogo com o Gil Vicente recentemente tem agora teve bastantes. Falhou uma inacreditável. Mesmo tem tido em quase todos os jogos isso, tem tido grandes oportunidades criadas, bem mais do que as assistências que tem contribuído, teve penaltis falhados, por isso eu acho que as pontuações deles estão muito aquém do que seria normal. Ainda agora recentemente eu vi um tweet do Goal Point que diz que na época passada para Gonçalves, como disseste, foi um exagero em termos de gols, ele teve um número de gols muito, muito acima do expected goals e nesta altura está quase a compensar, que não compensa bem porque é bastante diferente ainda, mas está com um expected goals net de menos de 1.8 segundo os resultados do Goal Point. Ou seja, ele está a ter as oportunidades e ele devia estar a contribuir bem mais. Mas ao mesmo tempo temos o Sarabia que permite poupar 0.9 milhões e eu não sei se não é ele que irá ter os penaltis, porque o Pedro Gonçalves falhou os últimos 2. Agora a dúvida é se será o Porro, será o Sarabia. Pois. Isso também é uma questão importante aqui, porque se é para o Sarabia 0.9 mais barato, ele também tem contribuído com remates, com passos-chaves, e se tiver penaltis pode depender muito da banda para o lado dele. Eu acho que esta é uma das perguntas que mais me fazem, Sarabia e Pedro Gonçalves. É assim, eu também não fechei a minha equipa de wildcard. A minha vontade neste momento é ter Pedro Gonçalves, no sentido em que se eu lhe der 1 ou 2 jornadas e vir que esses números continuam a ser tão discrepantes a nível de expected goals e golos marcados, ou seja, se eu tomar a decisão de trocar, consigo fazê-lo direto, ou seja, enquanto se o Pedro Gonçalves explodir, eu já vou ter que mexer um bocadinho mais para trocar Sarabia para Pedro Gonçalves. Portanto, isto também é relevante, não é? Ou seja, termos essa possibilidade de darmos aqui se calhar uma margenzinha, porque a troca é direta, se quisermos ter Sarabia, se tivermos Pedro Gonçalves e depois quisermos ter o Sarabia, não é? Certo, isso é muito bom. E outro ponto, pois é também a diferença do 0.9. Por exemplo, podemos olhar isto não apenas como Pedro Gonçalves versus Sarabia, mas como Pedro Gonçalves mais Gonçalo Inácio contra Sarabia e mais Porro.
Exatamente. E aí já também mesmo que achemos que o Pedro Gonçalves faz mais pontos do Sarabia, se achamos que o Porro ainda vai fazer mais que o Gonçalo Inácio para compensar. Pois é isso, cada pessoa tem que olhar para a sua equipa, não é? E perceber o que é que pode fazer aqui, porque realmente isso é importante, olhar em blocos de 2, e nesta coisa dos grandes é ainda mais relevante, porque só podemos ter 3, e portanto a compensação de Sarabia fazer menos pontos, mas o Porro fazer mais. Portanto, obviamente nós falamos aqui em traços globais, mas cada pessoa tem que analisar a sua própria equipa e o que é que acha, não é? E o que é que tem para poder, porque podes depois eventualmente ter um Taremi e não ter o Evan Nilsson, e aí também já condiciona mais o teu orçamento. Olha, e só aqui para terminarmos de Sporting, Paulinho, de que é que te apraz dizer? 10.5 milhões, 81 pontos, achas que vai ser assim isto? Ou seja, de vez em quando vai ter ali um momento, mas não é propriamente Acho que o Paulinho está sempre muito prejudicado por ter o Pedro Gonçalves e o Sarabia como opções de defesa, e a tendência vai ser sempre ter 2 defensivos do Sporting mais um elemento ofensivo, e um elemento defensivo deve ser sempre do meio campo. Agora a questão aí pode ser um elemento diferenciador se ter só um elemento defensivo do Sporting e ter um médio mais Paulinho. Sim, pode ser uma opção mais arriscada, mas que para quem possa estar um bocadinho pior na classificação, é um risco que se pode às vezes render, porque se ele realmente engrenar aqui com 4 ou 5 jornadas a marcar, pode ser interessante. E olhar para jogos com Vizela, com Bessade, Famalicão também. Tem o Braga pelo meio. E depois termina com o Porto. É sempre um bocado aquela incógnita, os jogos com o Braga, o que é que se passa. Pode sempre dar muitos golos ou derrota. E depois culmina com aquele jogo com o Porto no Dragão. Portanto, tem aqui um calendário com 3 jogos interessantes e 2 potencialmente mais apertados. Olha, saltando para o Benfica, já falaste do Rafa, e o Rafa é o segundo jogador com mais pontos, e teve até ali um momento, ele teve ali uma série de jogos, 3, 4, teve ali um mesito, digamos assim, onde foi uma coisa absurda, fez ali um 18, fez ali um 24, que são números absolutamente estonteantes. Já tinha feito um 18 antes, tinha feito um 11, tinha só tido aqui o jogo com o Sporting que não lhe tinha corrido bem, teve aqui este mês entre 7 de novembro e depois o jogo de 19 de dezembro, entretanto houve aqui pausa para seleções, teve aqui um mês muito, muito forte. Dirias que é, já disseste, não é? A opção mais forte. E a nível de defesa? Grimaldo, até Grimaldo pelos contributos ofensivos e pela tem um bocado a falta de cobertura, ou seja, sabemos que o Grimaldo vai jogar. Sim, a cobertura é o Gil Dias, mas quando não houve Grimaldo não jogou Gil Dias, houve adaptação, não é? Acho que nem podemos considerar que o Benfica tem que fazer lateral suplente, basicamente, lateral esquerdo, e se não Grimaldo, Otamendi, parece uma opção mais segura, ainda vai conseguindo alguns pontos em duelos. Olha, tem um outro lance que cria perigo ofensivamente em cantos. E tem um calendário interessante o Benfica, para a defesa. Pois, é isso. Moreirense, Aroca, Gil, Tondela, Santa Clara, Boa Vista. Portanto, e os jogos em casa... Jogos em casa é Moreirense, Gil e Santa Clara. Bom. Exato. O Benfica tem calendário muito bom. Acho que a dúvida aqui, acho que vai ser natural ter 3 opções do Benfica. Acho que a dúvida aqui é se vai por Darwin ou se vai por uma segunda opção defensiva do Benfica, e faz uma dupla na defesa. Pois, bem visto. Estás mais inclinado para alguma? 2 do Sporting, 2 do Porto? 2 do Benfica? Olha, aqui é que também pode entrar a questão do Paulinho, porque alguém pode tentar fazer, porque se alguém for com dupla defensiva do Benfica, se calhar aí pode encaixar o Paulinho só aí com defesa do Sporting. Para não ter basicamente tem 5 defesas, 2 do Sporting e 2 do Benfica, e ter a defesa quase toda entre 2 equipas, ou ir para outro caminho. Para já estava mais inclinado para Grimaldo, Rafa e Darwin, os jogadores do Benfica. Okay. Sim, faz sentido. O Darwin parece-me a mim que vai ter uma segunda volta bastante interessante. Sim, o Darwin... porque claramente o Benfica vai querer vender.
vai querer vender o Darwin e vai precisar que ele exploda e vai ter aqui uma segunda volta muito, muito interessante. Sim, o Darwin marcou muito, marcou mais que até devia ter marcado, mas também no último jogo já falhou 2 oportunidades claras, muito claras, para equilibrar um bocado isso. Pois foi. Ainda assim, o falhanço do não é do campeonato, mas o falhanço assim recente que mais me chocou foi o do Taremi. Acho que até foi no jogo da taça, se não estou em erro. Lembra, estás a ver que falhança que eu estou a falar? Que ele na pequena área estou ao poste, já sem guarda-redes? Não estou a ver. Se for o jogo da taça, eu não vi o jogo. Ok. É um contra-ataque, portanto o Benfica... Não, já sei, claro que vi o jogo, esquece, estava falando. Contra-ataque, acho que é do Zaidu, que carrega a bola e depois o Taremi falha. Meio no ar. Exatamente, o Taremi anda. Já sei qual foi. O Taremi anda. Teve ali uma fase absoluta. Vamos lá ver se agora com este golo a coisa. Olha, podemos. O Taremi e Evanilson é uma questão que nós até já colocámos. Nós na altura era Tony Martínez, lembras-te? Que Tony Martínez começou muito bem a época e entretanto, onde é que já vai Tony Martínez? Olha, o Taremi custa 11.4, o Evanilson custa 8.5. Eu acho que esta aqui parece-me fácil. Mas olha que atenção aí, porque não, temos que olhar que nós estamos a falar tudo até agora só de jogadores bastante caros. E é complicado conciliar estes jogadores todos na equipa. Uhum. E basicamente, nem vale a pena falar de Dias, porque nem vale a pena... É obrigatório, já toda a gente tem, pronto. Então sobra 2 vagas para jogadores de Porto, que também parece que toda a gente vai tentar ter 3 jogadores de Porto, porque os jogos até o Sporting são muito bons mesmo. E acho que só para dar a informação completa, Belenenses é a próxima jornada, depois é Famalicão e Marítimo em casa, e depois Arouca fora até o Sporting. Exato. E há 4 jogadores para 2 vagas, nesta altura. Se queremos uma opção defensiva, é Diogo Costa para mim nesta altura, porque pelo preço 5 milhões, 5.1 por um guarda-redes dos grandes, nunca pode ser olhado de lado, e tendo em conta que Corona vai fazer direito, o João Mário demora mais umas semanas, Vendel está a jogar, mas quando o Zaidu voltar, não sei quem vai ocupar o lugar. Nesta altura até parece ser o Zaidu em vantagem, especialmente o Vendel teve muito mal no último jogo. E os centrais também, o Fábio Cardoso pode ser a prazo quando o Pepe recuperar, e o Mbemba, comparado o preço do Mbemba com o Diogo Costa, se calhar mais vale ter Diogo Costa. Diogo Costa, claramente, o Mbemba custa 6,5. Exato. As outras opções é Taremi, falaste, é Evanilson, e aí temos que falar no Vitinha, porque Vitinha é 5.1 milhões. Uhum. E ele tem tido números bastante interessantes para um médio, especialmente 5.1 milhões. Sim, nós já, eu e o Miguel já há bastante tempo que andamos a dizer que faz todo o sentido arriscar no vídeo. Não é, agora já nem é arriscar. Na altura, quando nós começámos a falar, Sim. Era arriscar. Agora já não é. Ele já é o titular. O Sérgio Oliveira vai sair. Portanto, ainda mais titular será o Vitinha. E falamos de um jogador, como tu estavas a dizer e bem, tem aqui um absurdo de key passes. Absurdo completo. Key passes, duelos ele não é assim tão favorável, mas aqueles key passes já há vários jogos em que sacou 2 pontos pelo menos nisso. 3 jogos aqui. 1, 2, 3, sim. E teve aqui vários onde fica 3, portanto mais um pontinho, mais um pontinho. Tem 2 assistências nos últimos 3 jogos. O Porto parece que também vai conseguir umas clean sheets nos próximos jogos, por isso só daí são 3 pontos. Ele tem conseguido, pelo menos geralmente quase sempre consegue um remate à baliza. Ele, como um enabler para outras opções, é impossível não olhar para Vitinha. Sim, falamos de um jogador que custa 5 milhões. Ora, um médio com estas características a custar 5 milhões no Porto mesmo que ele até possa ter ali um jogo que não jogue, ou seja, a perda não é absurda. Portanto, não é... Se Luís Dias, se Taremi não jogar um jogo, ficar castigado, é do caraças. Perdemos logo ali 11 milhões que não... O que é que a gente vai fazer? Vamos vendê-lo e depois recomprar-lo? O Vitinha não, é fácil. Qualquer jogador a gente consegue. E vendo os jogos do Porto, nem parece provável que ele não jogue nesta altura. Sim. Eu estou a dizer isto. E como o Porto está fora da Taça da Liga, nas próximas semanas também não há... Vai ser só jogos quase semana a semana. Exatamente. Olha... eu nesta altura diria que
Talvez se possível encaixar Taremi. Olhando só os três do ataque, talvez se possível encaixar Taremi é a melhor opção, mas depois entre Vitinha e Evan Nilsson, se calhar Vitinha pelas opções que permite a diferença de dinheiro. São 3 milhões e 400 de diferença, não é? Portanto, partindo do pressuposto, Diogo Costa neste momento é o teu guarda-redes fantasy, dirias isso? Eu tenho Diogo Costa desde a quinta jornada. Exatamente. Como eu, não é? Desde que usei o wildcard. Exatamente. Olha, diz-me só uma coisa. Eu e o Miguel falamos muitas vezes aqui já vamos falar aqui de alguns exemplos concretos, mas muitas vezes eu e o Miguel falamos aqui de... há muitas equipas que têm 2 grandes avançados, seja o Darwin e o Taremi, seja o Paulinho e o Taremi, ou o Evan Nilsson, e muitas vezes o terceiro avançado é um jogador que pode ser um bocadinho mais barato. E nisto estamos a excluir jogadores como o Lino, como o Banza, que já são valores significativos, 6.6, 6.9. Que jogadores, neste prisma de terceiro atacante mais barato, é que tu recomendarias? Ou seja, aquele jogador que nós só temos 5 milhões para meter um avançado. Há muita gente que me pergunta isso. Só tenho 5 milhões ou só tenho 5 milhões e 200 para ter um avançado. Tens alguma sugestão? Natural nesta altura, e achando que ele volta à titularidade no próximo jogo, é o outro Vitinha do Sporting de Braga, não é? 5.1 milhões, e nem estou a considerar muito, nem estou a olhar apenas para o jogo em que ele fez 22 pontos, foi um exagero, mas se bem que ele já não é a primeira vez, esta é a época que marca vários golos, já sim, na taça aquele póquer, mas ele tem valores de duelos bastante interessantes. Tem... Só para termos noção, nesse jogo dos 22 pontos, ele fez 12 duelos. Pois, já tinha feito 8 frente ao Gil Vicente, já tinha aqui números também interessantes, 6, 4, 5. Quando joga minutos altos, normalmente um pontinho vamos ter de duelos, e muitas vezes 2. É isso, e é um avançado titulado Braga por 5.1 milhões. Se for por manter a é impossível não olhar para isto e não pensar que é a opção natural. Uhum. Por preço mais baixo. É um bocadinho aquilo que nós dissemos do Diogo Costa, não é? Sim, exato. Olha, sim, eu lancei-te esta porque eu já sabia que a resposta ia ser Vitinha, porque agora podemos fazer ponto aqui para o Sporting de Braga, e há uma pergunta que me fazem, que é Ricardo Horta. Ricardo Horta custa 11.1 milhões, é um dos jogadores mais caros da nossa liga, é o quarto? É o terceiro jogador mais caro, atrás apenas do Pedro Gonçalves e do Taremi. E há muitas pessoas que têm visto o Yuri Medeiros a aparecer também interessante. O que é que o Ricardo Horta é um jogador que tu consideras que, ou seja, não é indispensável, isso não há ninguém, mas que faz muito sentido estar em muitas equipas? Fazer sentido, faz todo sentido. Ele em 15 jogos não deu nenhum retorno apenas em 4 jogos. Ou ter um gol ou uma assistência. Uhum. Que é impressionante. Agora o problema é o calendário do Braga. E, quer dizer, se olharmos o calendário do Braga há 3 jogos, tem ali 2 jogos muito bons. Marítimo e Moreirense em casa. Sim, só que mas depois... a nova Sporting fora. E não é só isso, e logo a seguir a Sporting fora, tem esse jogo realmente que tu falaste, Moreirense, mas depois tem Vitória fora. Ou seja, em 4... O Vitória para médios e avançados. Também é verdade. Eu não tenho qualquer problema em ter um médio avançado contra o Vitória. Ainda ontem foram 3 buchas. Tem o Vitória, se não estou em erro, já não tem Vitória desde... Quando é que foi a última vez que o Vitória teve uma clean sheet? Teve contra o Braga, curiosamente, que até deu 0-0, e foi a última. Não, teve com o Belenenses também. Teve com o Belenenses. Desde a jornada 5. Por curiosidade, o Bruno Varela ainda não conseguiu uma clean sheet. Pois não. Olha, nem tinha reparado nisso. Apesar de que ele, a nível de defesas, é absurdo, mas não sei que raio de... Sim. Mas isso também não traz muita segurança. Pois nenhuma, é isso. Por isso ter o Ricardo Horta até podemos dizer, olhando a 4 jogos, 3 jogos são bons para o Horta. A única coisa que se pode dizer é por não, se calhar, a questão do ambiente. Pode não ter o mesmo volume, não é? Exato, mas em termos teóricos, em termos de se vê do futebol da equipa, são 3 jogos bons para o Horta. É verdade. Em relação ao Yuri,
eu sinto-me tentado a dizer que, opá, olhando para a estatística, jogos do Yuri, o Yuri quase podia ser de retornar quase os mesmos valores que o Ricardo Horta, mas na realidade não tem acontecido. Continua a ser sempre o Horta a dar mais pontos, exceto o jogo com o Arouca. Sim. Mas aí não havia o Horta, não é? Exato. Atenção nisto, o Yuri, acho eu, é quem tem os penaltis no Braga. Não, o Horta falhou, ele marcou. Exatamente, o Horta falhou. Exatamente. O Horta foi aquela situação que o Horta tinha falhado voltou a falhar, foi a repetição e foi o Yuri a marcar. Depois o Yuri marcou com o Arouca, embora o Horta não estivesse a jogar. O Yuri tem uma coisa também, exato. O Yuri tem uma coisa boa, é que para além dos penaltis tem muita bola parada. Sim, espaço-chave também, nota-se para os espaços-chave também. Pá, eu gosto muito do Yuri como jogador, também admito isso. Uhum. E acho que teria potencial para dar quase os meus pontos com o Horta, mas para já não tem rendido. Não tem acontecido. Ainda assim, são 2,1 milhões de diferença, portanto, começa também. É uma discussão que também temos que ter, que analisar aqui, como tu disseste, bem, em blocos de 2. Olha, só para terminarmos aqui o assunto Braga, há uma questão que eu te quero fazer, que é Galeno. O Galeno teve parado um mês. Antes da pausa vinha num excelente momento. Vinha com 10 pontos frente ao Boa Vista, vinha depois com 5 contra o Gil Vicente, 19 frente ao Portimonense, e num jogo em que levou 6, fez 5 pontos contra o Benfica. Entretanto regressou, jogou apenas 44 minutos, rendeu 2 pontos, porque ainda conseguiu fazer 7 duelos. Já falaste do calendário, pronto, que pode ser mais apertado, mas eu queria ouvir a tua opinião sobre o Galeno. É um jogador que custa neste momento 7,6 milhões. É um monstro de duelos, ainda que nós já tenhamos debatido isto, joga muito longe da área para ser, se calhar, uma opção de primeiro plano, mas imaginas que Galeno pode realmente ter aqui um clique, ou que este clique que parecia que estava a ter vai ter continuidade? Seria um risco que tu correrias? Eu tenho uma opinião não muito popular sobre o Galeno como jogador de fantasy. Com o esquema em que ele joga muitas vezes no Braga, ele, para mim, muitas vezes, ele tem um valor de duelos absurdo, isso é certo. Mas ele, para mim, muitas vezes é um defesa de 7,6 milhões que não dá clean sheet. Exatamente. Ou seja, o valor ofensivo dele não chega. Não compensa, até porque lá está, como diz, muitas vezes está longe da área, mesmo aquele jogo em que dá 19 pontos, os 2 golos são remates fora da área, que não acontece sempre. Exatamente. E eu não considero o Galeno como opção, mas não é uma opinião muito clara. Houve aí uma altura, especialmente depois desses 9 pontos e mesmo depois do jogo com o Benfica, porque houve aquela lesão que ninguém estava à espera, houve muita gente aí para Galeno nessa altura. Sim, eu na altura fui para Galeno, depois tive que mandar embora lá. O Galeno é que o Galeno, na minha equipa eu acho que já te disse isto, a minha equipa de draft, eu tentei este ano fazer aqui uma brincadeira diferente, só para me divertir um bocado, então não tenho nenhum jogador dos grandes, e o único jogador que eu tenho assim destes 4 é curiosamente o Galeno, e portanto estou aqui a torcer para que o Galeno exploda, estou a torcer para que tu estejas errado, vamos lá ver. Olha, mas vou-te já dizer, a minha equipa de 100 jogadores dos grandes, estou em quinto, não estou mal, lugar de playoff, estou apenas a 1 ponto do 4º lugar, vou jogar contra ele esta semana, portanto a coisa não está a correr mal para a minha equipa 100 jogadores dos grandes, portanto só para tu teres esta informação. Olha, quando chegar aos playoffs é que pode ser mais complicado. Mas o Galeno diz. Estava a dizer que o Galeno também é uma questão importante, não só por ele, mas por outro jogador que até podia ser tentador. Não é? Exatamente. Sim, ia-te já perguntar isso. Não entrou para o lugar do Moura, mas temos de ter atenção que não jogou o Vitinho, não está a jogar o Ricardo Horta mais avançado, que não é normal. Sim, não havia mais nenhum, estava a jogar o Falé, portanto não é bem isto, não é que será o Braga, ofensivamente. Exato. Agora a questão é se Moura continua ou não, porque 4,5 de fazer do Braga, e o Moura tem tido bons retornos, é bastante ofensivo muitas vezes, e agora sim como defesa, por 4,5 é tentador. É um risco interessante, não é? Ainda que o calendário de um lado ofensivamente é bom, mas defensivamente já não o é, não é? Certo.
Certo, isso Seja. concordo. Por exemplo, o Vitória é totalmente diferente. O Vitória não há mal nenhum em ter um médio avançado contra o Vitória, mas ter um defesa guarda-redes já não é assim tão interessante. Já não é tão interessante. Uhum. Olha, e já agora, já que falámos do Vitória, o Vitória tem ali um joker, não é? O seu joker que é o Edwards, curiosamente foi expulso, não foi ontem, portanto... Sim. Okay. Portanto, não é para contar com ele esta jornada. Não é para contar com ele esta jornada, mas pronto, olhando para Edwards, custa 7.7 milhões, 88 pontos. O que é que te... Espera aí, ele nem foi... pois, está bem, que ele tinha vindo do Covid, está bem. E ainda demorou bastante a entrar. Entrou, eu acho que ele nem era para ir a jogo, sabes? Ele estava, porque ele recuperou de Covid, mas ainda estava ali no meio. Foi de género, acho que ele só tinha ali coisa para meia horita, mas pronto. E não conseguiu ser expulso. Mas marcou um gol. Logo aí. Sim, e Edwards estando em condições diria que é a melhor opção ofensiva do Vitória. Uhum. Sim. Olha, mas é um jogador que tu eu acho que a 7.7 é muito interessante, não é? Sim. É mais uma opção de capitão também. Especialmente dos próximos jogos, embora o calendário do Vitória é assim meio. Sim, tem aqui Portimonense fora, Estoril em casa, Vizela fora, Braga, depois tem aqui Belenenses e Arouca. Tem aqui algumas coisas interessantes. Tal como já deu para ver, eu não considero sequer opções defensivas de Vitória. Claro. Já nem Rafa Soares, por exemplo, sim, assim que me acho extremamente caro. Acho que não dá para considerar sequer. Tem um bocado de perigo ofensivo, mas ele não é especialmente bom em duelos e em CBIs. Ele cruza bem, tem essa coisa, mas não, o risco não compensa. E considerando mesmo, o problema lá está Rafa Soares não se considera opção defensiva. Edwards está de fora no próximo jogo. Sobra quem? O Oscar se recuperar de Covid? Ele depois, exatamente. Sim, tem sempre o Rochinha, mas também não é muito caro na minha opinião, para o jogador que é. Esperava mais do Rochinha em termos de jogador de fantasy este ano, por acaso. Quando começou eu pensei que ele ia retornar muitos pontos. Uhum. Ainda vai a tempo, vamos ver. Sim, mas eu acho que até o tive na liga de draft e depois acabei por trocá-lo, porque ele não estava aqui a render. Aliás, ele tem aqui uma série muito longa de 2, 3. Depois lá fez um setzinho naquela tarefa que eles deram ao Tondela, mas depois voltou a... Sim, mas mesmo o Vitória dá 5 e ele consegue uma assistência não o queres num jogador teu. É pouco, claro. E ele nunca faz, sai sempre entre os 60 e os 70 minutos. Aliás, eu acho que ele só fez 90 minutos uma vez, exatamente, contra o Boa Vista. Contra o Boa Vista e porque o Edwards estava fora. E o Edwards estava fora, exatamente. E o Quaresma também. Não é? O Quaresma também tinha Covid. Exatamente. Sim. Portanto, de resto, já teve aqui uma vez onde saiu antes dos 60, portanto, logo aquela frustração máxima. Já lá que eu meti esta semana o Gonçalo Ramos, que para além de ter 2 grandes oportunidades incríveis que falhou, saiu aos 58 minutos e 53 segundos. Pois foi, porque... mais de 7 segundos e dava mais um ponto. Mais um ponto, é verdade. Eles estavam aqui a comentar, porque na nossa liga de draft isso influenciou ali um resultado. Olha, e já abordámos aqui uma série de... já estamos longos. Já abordámos aqui uma série de situações. Havia mais alguma coisa que a gente tinha combinado aqui de abordar? Ajuda-me. Era só, podemos falar só um bocado, dar uma olhada rápida a equipas que têm um bom calendário e sem se calhar exatamente. Específico. Em termos de atacantes e médios, o Estoril tem muito bom calendário nos próximos jogos. Eu tenho aqui, posso-te ajudar. O Estoril tem Arouca, Vitória fora, Passos, Marítimo, Tondela, depois Sporting fora. Portanto, tem aqui... São 5 jornadas muito boas. André Franco, né? André Franco. E como diferencial... André Franco, sem dúvida, é a primeira opção. Como diferencial, talvez o Chiquinho, que tem voltado a ser titular. Teve um gol no lado contra o Porto. Sim, o Chiquinho foi um daqueles jogadores que nós falámos muito no início, custa 5.2. Voltou a ser titular nos 2 últimos jogos.
E mesmo agora com o Porto, tem volta novamente o habitual dele, tem 9 duelos. Faz uma assistência, também importante. Faz assistência no Sim. sentido em que sofre o penalti, não é? Ou não? Sim. Exatamente, eu não vi esse jogo. É que eu não vi esse jogo. Esse foi um dos poucos que eu não vi. Eu também não vi. Pronto, ok, então vamos aqui avançar. Mas sim, mesmo no jogo anterior, ele teve Covid também. Uhum. Também está livre já. E no jogo anterior dá 9 pontos. Por isso, como Exatamente. diferencial Marca ao gol. André Franco, pode ser uma boa opção. Sim. Eu, em relação ao André Franco, dizer só, é assim, a diferença entre o Chiquinho e o André Franco são 300 mil. O André Franco tem 93 pontos, só para terem um bocadinho de noção, tem mais pontos que o Pedro Gonçalves. O André Franco tem 50% ou está em 50% dos golos da equipa nesta temporada, entre golos e assistências, o que é muito relevante. É um jogador que eu particularmente gosto, mas pronto, realmente a questão diferencial pode pesar, ainda que eu acho que o André Franco tem tudo. E como é a grande oportunidade de negócio do Estoril, eles vão exponenciá-lo ao máximo. Portanto, não me parece que... Diz. É outro jogador que deve subir de preço esta semana, que desceu na semana passada. Marca golo ao Porto, portanto... Isso, exato. Sim, portanto é mais um daqueles casos que, mesmo que não o queiram, metam-no já, esperem 1 ou 2 dias, porque provavelmente ele vai subir de preço e depois vendam-no, se não o quiserem, claro. Isso mesmo. A nível de calendário, estavas a falar do Estoril? Sim, Estoril especialmente para a frente. Depois eu também vou... Depois é uma questão engraçada. O Portimonense tem um bom calendário. Eu gosto do calendário do Portimonense para jogadores ofensivos, mas depois não tenho interesse em nenhum jogador ofensivo do Portimonense. Para mim é esse. Sim, e o Ailton Boa Morte vai sair. Exato, e o que se calhar chamava o interesse era o Nakajima, mas estar a gastar 7 milhões é capaz de ser demasiado. Pois. O Nakajima é aquele jogador que nós sabemos que vai ter momentos onde vai ter grandes jogos, mas também vai haver jogos onde vai estar muito apagadinho, como foi o caso do jogo contra o Marítimo, onde apesar disso tudo ele faz 2 key passes, mas não chega. Se continuarmos a olhar no calendário, outro clube interessante é o Boa Vista. O Boa Vista tanto ofensivamente como defensivamente, embora este primeiro jogo contra o Gil Vicente não é assim tão bom defensivamente, mas se olharmos 4, 5 jogos, Boa Vista tem Power ofensivamente. Tem o Gil, como tu disseste, depois tem 2 jogos fora, que é o Passos e o Santa Clara, Vizela e depois Portimonense, e depois aí é que tem um calendário horrível, porque terá Benfica, Estoril, Braga, Belenenses, Porto, portanto, aí depois é para esquecer. Musa, Sauer, Amash, que fiquei muito surpreendido quando reparei que era o terceiro defesa com mais pontos. Não tinha noção disso. É verdade. Eu acho que este sistema dos 3 defesas dá uma preponderância ao Amash muito, muito interessante. Pois, muito interessante. 3 gols e 3 assistências para um defesa é muito, muito bom. Custa 5,5 milhões, está em 18% dos plantéis, portanto é um daqueles elementos que nós falámos que pode ser um elemento diferenciador, porque pode ter aqui algumas jornadas interessantes a nível de pontuação que permitem, ou seja, que ele não está assim em tantos plantéis e pode permitir aqui alguns pontos de surpresa, digamos assim. Exato. Opa. 5.5 é um bocado exagerado, mas se der uma coin sheet e nem que seja uma assistência, vai para os 2 dígitos facilmente. Uhum. E é um jogador que por acaso não está a fazê-lo, mas que me parece que pode ter aqui mais duelos. Ele anda sempre aqui a rondar os 4-5, 3, 4-5, mas pelo estilo de jogo dele não me chocava que aumentasse aqui um bocadinho esse valor. Para já ainda não atingiu isso. Regresso à primeira jornada em que conseguiu 9 duelos. Exato, a primeira jornada. Contra quem é? O Boa Vista é com o Gil, exatamente. Exatamente, o mesmo jogo agora de regresso. Uhum. Vamos lá ver. De resto, mais alguma coisa que queiras acrescentar para terminarmos? Acho que é tudo. Acho que também já estamos com algum tempo. Já abordámos basicamente, pelo menos para uma ideia inicial do wildcard, já dá muito para os jogadores pensarem sobre isto. Exatamente. Olha, diz-me só uma coisa, muito rapidamente. O Famalicão, também é uma equipa que nós abordámos muito ofensivamente, mas que, entretanto, já estagnou.
Ou achas que ainda há aqui opções? Não, eu continuo a achar que o Banza, por exemplo, é boa opção. E o Ivo Rodrigues, eu não vi o jogo do Braga, com o Famalicão com o Braga, mas o Ivo Rodrigues, eu, segundo vi algum lado, acho que jogou mais como ala direito. Sim, jogou mais pela direita, sim. E voltou deu 12 pontos, foi muito bom. Mas, pá, se o Banza continuar a ser a opção, só que temos a questão novamente que falar do calendário inicial do Famalicão até mudar após o jogo com o Sporting. Exato. Que eles vão ao Dragão e vão avalar nas 4 primeiras jornadas. Agora tem até 2 jogos interessantes em casa, com o Belenenses e com o Passos, mas depois realmente tem esse momento mais complicado, onde vão ao Dragão, depois tem Arouca, mas depois vão ao Alvalade em jornadas consecutivas fora. Assim, como uma terceira opção, se calhar, pá, a fazer target aos jogos do Passo e do Arouca e depois chegar tirando com o Sporting e aceitar que contra o Porto provavelmente vai ser um jogo que não vai dar pontos. Olhando a 3 jogos, se calhar até pode compensar. Quase a 4 jogos. Aliás, se calhar expliquei mal. Porque no meio dessas 2 deslocações de Alvalade e aliás, Dragão e Alvalade, ele tem um jogo com o Moreirense em casa. Portanto, um jogo também interessante. O Moreirense não é na 22ª. Desculpa, Arouca em casa. Sim, ok. Arouca em casa. Pois é, isso. Ou seja, há aqui 4 jogos, partindo do pressuposto que um não vai dar grande coisa. Pode até... Não é? E o Banza já rendeu bastante, não é? Sim, também é importante perceber como é que vai estar o Famalicão. Eu falo por mim, eu não conheço o treinador, a única coisa que conheço é que saber que era adjunto do Nuno Espírito Santo. O que por aí indica, se calhar no futuro umas opções defensivas podem vir a ser boas. mas lá está, não conheço nada do treinador, não conheço, por isso também estou um bocado para deixar ver as ideias se transmitem. Sim, sim. E o mesmo já tínhamos falado disso mesmo no que diz respeito ao Santa Clara. Bem, então Zé, foi um prazer ter-te aqui connosco. Nós vamos sempre falando das nossas opções volta e meia. Portanto, temos aí o wildcard, espero que tomem que tenham atenção a isto, que realmente podemos valorizar os nossos plantéis. É realmente uma altura interessante porque podemos aqui dar um refresh às nossas equipas e um boost, e portanto espero que tenham gostado deste episódio, um bocadinho mais comprido do que nós normalmente fazemos, mas é a semana diferente, não é? Então Zé, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez. Grande abraço, malta. Para isso tem jeito para o futebol, virem para a fantasy. Fica lá para o golo, Seferovic, a bola vai entrar, não entra, golo! Bruno Fernandes! It is quite magnificent. Voltou para Abel Ruiz, atenção, está fora da baliza, o remate, golo!